porque tem extraído dentro desse texto lições muito interessantes. Eu estou sendo repetitivo, mas eu já quero entrar no João, o apóstolo João. Ele foi um dos apóstolos de Jesus, que ele escreveu o Evangelho de João e escreveu também o Revelação, o Apocalipse. João, ele era um homem que tinha muita intimidade com o Senhor. Ele era um homem que, quando o Senhor precisava de um companheiro, precisava de um parceiro, de um amigo, de alguém que está próximo, de alguém caminhar junto com ele, de andar com ele, Jesus encontrava não só apenas João, mas João, Pedro, Tiago e João. A Bíblia fala, esses 3 apóstolos sempre estavam com Cristo para o que der e vier. Assim nós aprendemos na palavra de Deus e dentro dos caminhos do Senhor, que o Senhor ele também precisa de um povo, de uma igreja que tenha a responsabilidade, tem na sua vida uma afeição pelo Evangelho, pela palavra, pela igreja, de quando o Senhor precisar de você, você pode estar aqui, você pode ser um instrumento na mão do Senhor. O pastor, Valdemar, ele também precisa desse companheirismo. Na hora que mais precisa, na hora que ele precisa de uma pessoa, de um obreiro, ele precisa de um irmão, de uma irmã, é necessidade da obra de Deus de estar, de contar com você. E João, esse apóstolo João, quando Jesus ia para um certo lugar, ele não largava, ele não deixava, ele estava sempre por perto, ao ponto de João ter tanta intimidade com o Senhor, que ele colocava a sua cabeça sobre o peito de Jesus, pela intimidade que ele tinha com Jesus. Nós observamos nos dias de hoje pessoas que querem andar, querem entrar no Evangelho, caminhar no Evangelho, mas quer seguir a Jesus de longe, observando de longe. Mas o Senhor ele não quer isso para você, o Senhor não quer isso para a igreja. O Senhor ele quer ter intimidade, o Senhor quer ter essa proximidade com a igreja, para que quando o Senhor vir, o Senhor possa contar comigo e possa contar com você. Aleluia. Meus amados irmãos, quando nós lemos o livro de João, e no capítulo 5, a Bíblia vai nos contar que havia uma festa em Jerusalém. Lá em Jerusalém, nos dias desse momento, desse capítulo, estava havendo uma festa, aonde toda a cidade circunvizinha de Jerusalém subia para Jerusalém, porque ali estava uma festa dos judeus. E quando é uma festa de judeus, existe um ajuntamento enorme de judeus, porque os judeus ele têm por costume de as tradições que os seus pais vinham trazendo desde lá da saída do Egito. Eles tinham o costume de fazer viva aquelas festanças, aquela tradição. E quando chegava a época da festa, Jerusalém era contaminada, uma multidão de pessoas para participarem da festa. E Jesus foi também à festa. Jesus também subiu para Jerusalém. Mas quando Jesus subiu lá em Jerusalém, em vez de Jesus ir para a festa, Jesus mudou o seu itinerário, Jesus mudou a sua direção. Jesus não foi para uma festa, para o banquete, mas Jesus ele tinha um propósito. Jesus ele tinha um método, ele tinha uma razão, ele tinha um motivo para ele não ir para a festa. Então Jesus ele foi para um lugar que chama Betesda, que significa casa de misericórdia. Então Jesus, em vez dele ir para Jerusalém, para a festa, ele foi para Jerusalém, mas só que ele não foi para a festa, ele foi para a casa de misericórdia, Betesda. E naquela casa de misericórdia, naquela casa havia muitos coxos, mancos, paralíticos, muitas pessoas enfermas estavam ali dentro daquele lugar, na esperança, na expectativa de que ali tinha um tanque, e aquele tanque
conta-se que quando o anjo descia em tempo e movimentava aquela água, a história vai nos dizer que o primeiro que mergulhasse, o primeiro que deitasse naquela água, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. E eu quero já trazer uma aplicação na sua vida agora. Eu já quero trazer uma aplicação na sua casa, na sua família. Que o Senhor, da mesma forma que Ele foi para Jerusalém, eu quero dizer para você que o Senhor, Ele vai lá na sua casa hoje, e o Senhor, Ele vai operar um milagre na sua casa hoje. Aleluia. Da mesma forma que Ele foi em Jerusalém, Ele foi num propósito, Ele não foi para banquetear. O Senhor, Ele sempre tem um propósito. E quando Ele chegou naquele tanque, e Ele viu aquela grande multidão, e começou a observar naquela multidão que estava ali, a Bíblia vai nos contar que tinha muitas pessoas enfermas naquele lugar, e aquele tanque de Betesda, ou aquela casa de oração, ele ficava perto da porta das ovelhas, não ficava no templo, ele ficava afastado do muro, do templo, e ali naquele salão ficava uma grande multidão ali, em busca de um milagre, em busca de um movimento daquele tanque, para ele ser curado daquele lugar. E nós olhamos nos dias de hoje, nós observamos e vimos que existem muitas pessoas no nosso meio, que às vezes deixa de frequentar a casa de Deus, de ir para o templo do Senhor, em busca de um auxílio, em busca de um milagre, em busca de uma cura, em vez de buscar na casa de Deus, às vezes vai buscar em outros lugares, e o Senhor muitas das vezes está aqui de pronto para fazer um milagre, mas aqueles têm buscado em lugares aonde o Senhor não está. E Jesus chegou olhando para aquele lugar, e a Bíblia vai nos contar que Jesus entrando ali, ele viu um homem que estava 38 anos, paralítico, acamado, numa esteira. E a Bíblia vai nos contar, bem detalhada, que o Senhor sabia que ele estava naquele estado há muito tempo. Então nós aprendemos que o Senhor, Ele vê. Então eu quero trazer para aplicar na nossa vida, na sua vida, que o Senhor, Ele sabe do que você precisa. Aleluia. O Senhor, Ele vê a sua dificuldade. O Senhor, Ele enxerga o que você está passando, da mesma forma que Ele viu aquele homem naquela condição que ele já sabia. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele te enxerga, o Senhor, Ele vê o que você passa, o Senhor, Ele vê a sua necessidade. Mas eu quero trazer a sequência desse versículo. O Senhor, Ele sabe do que você precisa, e quando o Senhor, Ele sabe do que você precisa, o Senhor, Ele tem um momento certo, a hora certa de trabalhar na sua vida. E o Senhor viu aquele homem. É interessante esse primeiro detalhes que eu comecei a observar, que ele vê, que ele viu, que ele sabia que aquele homem estava naquelas condições. Ele não chamou aquele rapaz por paralítico, por aleijado, não deu qualquer jargão no seu nome, não, ele diz: um homem estava naquelas condições há 38 anos. Então aqui eu parei nesse versículo a meditar na minha casa, que o Senhor, Ele vê, Ele sabe, Ele conhece você pelo nome. Ele sabe do que você precisa, do que você necessita. E a Bíblia vai nos contar que aquela multidão que estava naquele lugar, ele tinha uma esperança, tinha uma expectativa de ver o movimento da água, porque diz a Bíblia que um anjo descia de tempo em tempo e mexia aquela água. Então eu comecei a viajar na minha mente no tempo, e eu comecei a tentar observar
a multidão que jazia dentro daquele lugar, o silêncio, né? A meditação, o tempo, né? Olhando todo mundo para aquela água, aquele tanque silencioso ali, aquela água parada, e é tudo naquela expectativa de o anjo mexer, porque o anjo mexia e não falava para ninguém, porque no mexer, o primeiro que entrasse seria curado de toda enfermidade, e aquela tensão dentro daquele lugar. E aquele moço naquelas condições, 38 anos, quando Jesus nasceu, ele já tinha 5 anos que ele estava ali. Jesus com aproximadamente 33 anos, aquele moço, aquele homem já tinha 5 anos aproximadamente que ele estava ali. E Jesus notando a ele e observando que se Jesus não fosse ao encontro daquele moço, jamais ele poderia sair daquelas condições que ele estava. Se não fosse Jesus que chegasse naquele lugar, aquele moço, ele não seria restaurado daquela enfermidade que ele estava. Porque quando Jesus chegou perto dele, pastor, perguntou: você quer ser curado? A primeira resposta que aquele moço falou, que no versículo que eu li, ele quis dizer mais ou menos: como? Curado até quero ser, mas quando eu tento ir, vai sempre um na minha frente, e não tem um homem que possa me ajudar a chegar naquele tanque. Porque aquele moço, a esperança dele é que ele tinha, a expectativa é que alguém dentro daquele lugar se compadecesse dele e ajudasse ele a entrar naquele tanque. Se ele tivesse um amigo, né, um vizinho, ele tivesse um moço com condições melhores, a esperança dele era chegar naquele tanque, porque por sozinho, por ele mesmo, ele nunca conseguiria. Viaja assim comigo para você ver. Se você tivesse o privilégio, né, de você visualizar aqueles dias que aquele moço estivesse ali, e você chegasse ali um dia e olhasse ele estirado naquela esteira, naquelas condições, olhasse para ele e virasse o seu olho e olhasse a multidão que estava em volta daquele tanque. É uma multidão, não é meia dúzia, uma dúzia, não, é uma multidão. Você começava a olhar para ele e olhar para a multidão, você ia ver que tinha pessoas mancas, tinha pessoas coxas, tinha pessoas cegas, tinha pessoas surdas, tinha pessoas com a mão mirrada, tinha pessoas leprosas, tinha pessoas com outras enfermidades, e você olhando para ele, você pensava e balançava a cabeça e falava assim: olha, jamais esse homem vai conseguir chegar no tanque, jamais pelo quadro que ele está ali naquela esteira, ele nunca vai conseguir chegar primeiro do que aquele leproso. Ele nunca vai conseguir chegar naquele tanque, mas na frente daquele que tem a mão mirrada. Eles jamais vão conseguir chegar naquele tanque, na frente daquele que está com uma lepra no seu corpo. Jamais. Sabe o que você faria? Eu também faria. Se chegasse perto dele e falava assim: sabe, moço, se eu fosse você, pelo quadro da situação aqui que eu estou vendo aqui, se eu fosse você, eu chamava aquele que te trouxe aqui, pegava a sua esteira e ia embora para casa, porque jamais você teria condições de chegar naquele tanque. Não é falta de fé, não, né? Não é que não acredito em Deus, não, é que jamais você chegaria na frente daquele moço que tem lepra, naquele que tem a mão mirrada, naquele que é cego. Jamais você chegaria na frente daquele que é surdo, porque as condições que ele estava ali, ele precisava de alguém que pegasse ele e levasse no tanque. E você imagina comigo, ele pedindo socorro para aquele da mão mirrada, vamos imaginar assim, passando perto dele, ele falou: moço, você não me ajuda a chegar lá perto do tanque? Aquele que estava manco,
Passava perto dele e falou: amigo, ei, você não me ajuda a eu chegar lá naquele tanque? Porque as minhas condições aqui jamais eu vou conseguir, eu estou nessa esteira, eu não consigo dar um passo, um palmo sequer. Talvez ele pedia socorro para alguém ali, mas ninguém ajudava. E Jesus, quando interrogou a ele, ele falou: olha, não tem um homem que possa me levar até o tanque. Porque a expectativa daquele moço era que alguém se compadecesse e ajudasse ele, porque por razão nenhuma outra ele entraria naquele tanque. E ele estava ali há 38 anos, não era 38 dias, 38 anos, imagine, todo ano, os 365 dias, ele em busca de um milagre e não apartava daquele lugar porque ele acreditava. E às vezes nós, dentro de uma campanha de 7 quarta-feira, nós vemos que as coisas não modificaram, não saíram do lugar, nós já queremos desanimar, já queremos chutar o pau da barraca. Para, chega, não quero mais, 7 dias e não mudou nada na minha casa. Mas aquele moço, 38 anos, insistiu, persistiu, porque ele acreditava mesmo no impossível. E nós olhando para ele, e ele, naquelas condições, via ele que ele não tinha maneira nenhuma de ser curado, porque a busca dele era alguém para levar ele no tanque. A expectativa dele é procurar um amigo, alguém que está numa condição melhor e se compadecesse dele para entrar naquele tanque. E às vezes nós interrogamos, às vezes nós pensamos: olha, cada um por si, nós estamos aqui nas mesmas condições, nós estamos buscando as mesmas coisas, as mesmas necessidades, cada um dentro do seu quadrado, cada um faz o seu. E às vezes nós temos essa mentalidade de nós viemos para a casa de Deus, nós servimos ao Senhor, viemos aqui cultuar, viemos louvar, e não se preocupamos de maneira nenhuma como está o nosso irmão, a dificuldade que o nosso irmão está passando, porque nós temos olhado para dentro de nós mesmos, as nossas situações mesmo, a nossa vida material em casa mesmo, nossa vida sentimental. Nós temos olhado para nós mesmos, e às vezes o irmão do lado procurando socorro: você pode me ajudar? Você pode me dar uma força? Eu preciso. E aquele moço mostrando para Jesus que se não fosse Jesus que chegasse na vida dele ali, na linguagem mais popular de hoje, ele estaria até hoje lá, porque não tem ninguém que possa me ajudar. Todas as vezes que eu tento ir, mas sempre vai um mais antes de mim e recebe um milagre. Então aquele homem, todas as vezes que o anjo mexia aquela água, ele via alguém que ia na frente dele e recebia a vitória, o milagre, e ele ficava anestesiado naquele lugar e não mexia dali, e ele via os outros receber a vitória e ele ficava parado ali. Aleluia. E ele, 38 anos em busca daquilo lá, 38 anos buscando alguém que possa ajudar. E aqui eu quero também aplicar também uma outra colocação que serve para nós de ensino, de aprendizado. Às vezes, pessoas precisam de alguém que dê um empurrão, que dê uma ajuda, que estenda a mão. Às vezes nós estamos vivendo diante de pessoas na nossa casa, na nossa família, no nosso emprego, que a pessoa só precisa de um convite seu para ele receber a Jesus Cristo. Às vezes a pessoa ele só está esperando você falar alguma coisa da parte de Deus, para que o Espírito Santo de Deus penetre no coração dele e ele venha para os pés do Senhor. Às vezes ele carece disso. Às vezes nós vivemos numa sociedade
que existe um grupo de pessoas que ele se vira sozinho, que ele corre atrás das coisas sozinho, se não tiver ninguém que ajuda ele vai, mas às vezes tem pessoas que são dependentes das outras pessoas para ajudar, porque por si próprio ele não consegue. E aquele moço, ele deixou bem claro, está bem claro para nós, né, que ele precisava de alguém que estendesse a mão para ele. E Jesus, vendo a lamentação daquele moço, e compadeceu dele, pegou e falou assim: olha moço, levanta, pega a sua esteira e vai embora para casa. E era no sábado, e Jesus fez aquela cura, era exatamente no sábado, e esse sábado me atraiu, me fez eu pensar. No sábado, segundo o costume judaico, não fazia nada. Até os dias de hoje não faz nada de trabalho, nem cura, nem milagre, nem trabalho, nada no dia do sábado, porque eles acreditam que o sábado é para descansar. Então eles não faziam nada no sábado. Sabe o que me fez pensar? Que uma igreja que nem essa daqui, com tantos irmãos que tem aqui, que às vezes passa na cabeça que Jesus só opera no domingo. Amanhã é um culto de família, é um culto onde que vai ter uma aglomeração maior, é ali que o Senhor vai operar. Mas o Senhor me traz aqui nesta noite mostrando para nós que não tem dia para que o Senhor venha operar milagres e maravilhas. Ele operou no sábado para mostrar que Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e é eternamente. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Mas aquele moço ficava suplicando, implorando para alguém o ajudá-lo, para alguém estender a mão, mas ele não encontrava. E daí me fez eu pensar, meditar no versículo 14, que quando Jesus curou ele saiu carregando a sua esteira, e os judeus ali o criticavam porque era no sábado. E a Bíblia vai nos dizer que eles perguntaram para ele: quem que foi que te curou? Quem que foi que fez o milagre? E ele não sabia quem era que tinha feito o milagre na vida dele. E isso me chamou a atenção. Perguntaram, vou frisar mais uma vez, perguntaram para ele quem que foi que falou para ele pegar a esteira, a cama dele e ir embora para a casa dele. E ele não sabia quem era Jesus, não sabia quem foi que mandou ele pegar a esteira. Aí existe aí um grupo de pessoas que muitas das vezes o Senhor, Ele opera na vida da pessoa, a pessoa recebe o milagre, a pessoa chega aqui arrebentada, a pessoa chega aqui estraçalhada, a família por um fio, né? Pensamentos negativos na sua mente, querendo dar fim até mesmo na sua vida, entra para dentro da casa de Deus, o Senhor vai ali, usa o pastor, usa o obreiro, faz um milagre na vida da pessoa, restaura a vida da pessoa, ele vai lá para fora e esquece quem foi que fez o milagre, deixa Jesus para trás, esquece, né? Vira as costas para Jesus, aquele que resgatou, aquele que limpou, aquele que salvou. Sabe o que quer dizer isso? Ingratidão, né? Em vez de nós prostrarmos diante do Senhor, dobrar diante do Senhor, agradecer, ser grato a Ele, porque essa hora talvez estaríamos mortos, perdidos na eternidade, mas a graça nos alcançou e nós estamos aqui para ser gratos a Deus por tudo que Ele fez por nós. Aleluia. Mas existem pessoas ingratas que o Senhor limpou, fez tudo na vida dele e virou as costas. Se você hoje, né, tivesse, né, essa visão de ver a pessoa, onde estaria a pessoa hoje, provavelmente a pessoa não estaria numa igreja, provavelmente a pessoa está fazendo coisas que muitas das vezes é desagradável a Deus, numa hora que ele poderia ser aqui grato a Deus. E aquele moço, ele foi para o templo, depois que ele recebeu aquela cura, Jesus foi para o templo e achou ele lá no templo.
E quando ele chegou lá no templo, disse para aquele moço: olha, que bom você está são, que bom você está bem, olha, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vá e não peques mais, para que não te suceda coisas pior. Então nós descobrimos que a enfermidade que estava alojada na vida daquele homem foi devido ao pecado que ele cometeu e levou a ele naquela esteira. Alguma coisa que ele cometeu na sua vida foi o motivo ao qual levou ele a ser ali um paralítico, ser um inválido diante da sociedade pelo pecado que ele cometeu. E aqui nos traz um momento de reflexão, que existe muitas das vezes pecados que a sociedade comete, o crente comete, ou nós cometemos, que corremos o risco de um dia nós entrarmos para cima de uma esteira. E Jesus falou: olha, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E eu refletindo nesta passagem, e eu comecei a meditar, quando ele estava lá dentro, na casa de misericórdia, naquele hospital, ele pedia socorro para um, diácono irmão Luiz, pedia socorro para outro, e ninguém estendia a mão, ninguém o ajudava. E ele fala para o Senhor: olha, não tem homem nenhum que possa me ajudar até chegar ao tanque, porque a sociedade olhava para ele, sabe como? Olhava para ele e falava: ninguém mandou você pecar, ninguém mandou você cometer aquela falha sua. Você conhecia a Bíblia, você cantava, você até pregava, você conhece a lei do Senhor, mas agora que você cometeu o pecado, agora você vai ficar aí, depender da minha mão para estender para você, sem chance. Então muitas das vezes a sociedade, que vê que às vezes o irmão ou a irmã errou, falhou, em vez de ajudar, em vez de abraçar, irmão, você cometeu uma falha, foi ruim para a sua vida, mas permanece aqui na presença de Deus, fica na casa do Senhor, participa dos cultos, vem nas orações, vem nos estudos, fica aqui conosco. Mas muitas das vezes a sociedade cristã viu que o errou, o cometeu o pecado, e o que o pecado dele levou a ele a perdição, levou ele naquelas condições, viram a costa, e eles buscam: olha, você pode me ajudar, irmão? Você pode me ajudar, irmã? Não, eu não te ajudo, porque ninguém mandou você pecar. Estava bem claro, você não viu a mensagem que o pastor falou aquele dia? Você não comeu aquela palavra, e agora você fechou os olhos para a palavra dos seus ouvidos, cometeu o pecado, agora você vai ter que pagar aí, você vai ter que sofrer. Por isso que o Senhor, a irmã leu ali, por isso que nós devemos amar uns aos outros como o Senhor amou, porque o castigo que ele já está sofrendo já é um castigo ímpar na vida dele, é um castigo que o coração dele já faz com que ele sofre sozinho, e muitas das vezes não precisa de nós apontarmos e criticarmos pelo pecado que está. E é isso que o Senhor me traz aqui nesta noite, que nós olhando para aquele moço, que nós olhando para a sociedade, para aquele que errou, para aquele que falhou, que nós tenhamos um olhar de misericórdia, um olhar de clemência, um olhar de estender a mão, da mesma forma que o fulano errou, a ciclana errou, às vezes também são sujeitos às mesmas fraquezas, aos mesmos falhas, ao mesmo defeito, e que nós devemos um ajudar o outro, para que nós possamos caminhar na presença de Deus. Aqui é o ensinamento dessa palavra. Amém, igreja? Que Deus abençoe as suas vidas. Foi isso que Deus tocou no meu coração. Eu entrego o microfone. Eu agradeço a Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas. Glória a Deus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe.